também de dores me livrará. Se o Allah está em sua mente, o Arravá de receber com inocência. As mãos eu lavarei e ao redor do altar de ar estarei. Onde meus pés pisarem haverá Shalom, Leolam Vaed, nada de arruar. Congregarei e poderei firmar. Com Yahuá eu não tropeçarei. Se me sonda, eu não temerei. De todo mal socorro me dará. Também de dores me livrará. Se o Allah está em sua mente, o Arravá de receber com inocência. As mãos
All right, Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Welcome to our Monday night class. Sejam muito bem-vindos para a nossa aula da segunda noite. And I'm sure you received the announcements. Tenho certeza que vocês receberam os anúncios. And so we'll go over some of that in a little bit. Então nós vamos dar uma revisada neles daqui a pouquinho. But we want to welcome you again to our Monday evening two-house class. Mas nós queremos dar as boas-vindas novamente para a nossa aula da segunda-feira das duas casas.
And Baruch Hashem Yahuwah E exaltado seja o nome de Yahweh for all that He's done in our lives. por tudo aquilo que ele tem feito nas nossas vidas. And so, we're going to work out some of the newities. E nós vamos dar uma trabalhada nessas novidades. It might take us a little while to get familiar with this aspect of Zoom. E talvez isso demore um pouquinho para a gente ficar familiarizado com esse aspecto do Zoom. And I guess I can do the gallery view or the speaker. This is fine. You agree? Let me see. Yeah. I don't Gallery. think there's a problem. Speaker, we go back and forth. This way is more stable. Yeah. So you might have received the announcement. Então vocês devem ter recebido os anúncios. And basically it goes like this. Basicamente é o seguinte. The Restream software O software do Restream is giving us a very hard time. estava nos dando bastante problema. And it was freezing and things of that nature. E estava congelando, coisas do tipo. So even though we may lose some features and some bells and whistles, Meio que a gente perca algumas ferramentas e também algumas coisas de aparência, we will avoid the main issues, which is buffering, freezing, because Zoom is a better app. a gente vai evitar os problemas maiores de buffering, que seria lag na transmissão, e congelamento, porque o Zoom é um aplicativo melhor. Actually, Restream is not even an app. It's something that works in conjunction with the browser. Na verdade, o Restream não é nem um aplicativo, ele é alguma coisa que funciona em conjunto do navegador. And apparently Zoom is a more perfect thing because it works through a separate application. E aparentemente o Zoom é uma coisa mais perfeita porque ele trabalha numa aplicação diferente. So in the long run, we're better off this way. Então, a longo prazo, nós estamos melhores dessa maneira. So I'm going to ask Yoshiahu to post again in the chat later. Então, eu vou pedir para o Yoshiahu postar novamente no chat mais tarde. But basically, on Monday nights, we're going to be on the YATI and Português channel. Mas, basicamente, nas segundas-feiras à noite, nós vamos estar no canal da YATI em português. Only. Somente. Wednesday night and Friday night in the normal Zoom meeting, nothing changes. Nas quartas-feiras à noite para oração e nas sextas-feiras para Havurá não vai mudar. É sempre o mesmo link que era antigamente. But on Shabbat and on Moadim and on Chodashim, Mas no Shabbat, nas Moadim e nos Chodashim, we will be on the respective channel. nós vamos estar nesse canal respectivo. So, for example, in the 10 a.m. service in Portuguese, Então, por exemplo, no serviço das 11 da manhã em português, we're going to be only on YATI and Português. nós só vamos estar transmitindo no canal da YATI em português. For the 11 o'clock Spanish Para o segment, serviço, pro segmento em espanhol do meio-dia, we're only going to be in the YATI and Español channel. nós só vamos estar no canal da YATI em espanhol. For the English, Para o segmento em inglês, we're going to be only on the YATI English channel. a gente só vai estar no canal da YATI em inglês. Only on YouTube, no more Facebook. Só no YouTube, sem mais Facebook. That's the result of being on Zoom. Esse é o resultado de estar no Zoom. But the picture will be better. There'll be less complications. Mas o som vai estar melhor, vão haver menos complicações. So we'll review this as we go along. Então a gente vai revisar isso tudo enquanto a gente caminha nesse processo. And so we welcome everybody again. Então nós damos as boas-vindas a todos novamente. And Baruch Hashem Yahuwah E Baruch Hashem Yahweh, for the goodness of the Kiddushim pela bondade dos Kedushim and being patient with us through this transition. e pela sua paciência conosco através dessa transição. And
I'm just experimenting with the view. See, now this is a full screen view. Maybe the full screen view is better because it doesn't give a black background. Yep. Let me see. Let me give it. And I'm looking at the channel and I see that on the channel. Or I could spotlight myself too, that I can do that also. Let's see. Because on the full screen picture is like speaker view, right? When I'm speaking, I'm on the screen. When you're speaking, you're on the screen, right? Right, but I don't see myself. But that's just the setting. I Gotcha. think that's me in my setting. Okay. It's a personal thing. Yeah, I think I have to adjust the settings or something about seeing yourself. Mm-hmm. Let me see. Let me see. See myself as the speaker while speaking. There I go. I just fixed it. Tov. So that just brings you up to date on what's happening. Então isso meio que atualiza vocês no que está acontecendo. And please tell your friends and your associates that this is the new format. Então, por favor, digam aos seus amigos, aos seus associados que esse aqui é o novo formato. Now, I was going to open it up tonight for questions and answers. Agora, eu ia abrir para hoje para perguntas e respostas, but it doesn't look like we have a lot of folks tonight who maybe they're just coming in late or getting used to the adjustment. mas não aparenta que nós temos muitos ouvintes hoje. Aparentemente as pessoas estão chegando um pouquinho mais tarde ou se acostumando com o novo formato. So let us know that you're here in the chat and that you would like to take advantage of question and answer. We'll wait a few minutes. Então, por favor, deixem no chat escrito que vocês estão aqui, que vocês gostariam de ter perguntas respondidas, que a gente está aqui, vamos esperar por alguns minutinhos. But if there's no questions and answers, then I would go to a teaching. Of course, I have a lot of material. Mas se não houverem perguntas ou respostas, eu vou para o ensino. Claro, tem bastante material. So I know many of you have been waiting for a long time to ask questions. E eu sei que muitos de vocês têm esperado por um longo tempo para fazer perguntas. So we'll wait a few minutes Então nós vamos esperar alguns minutinhos and see if we have anyone popping up with a question about scripture, about the last days, about what Yahuwah is doing in the earth. e vamos ver se alguém tem alguma pergunta sobre os últimos dias, sobre o que Yahweh tem feito na terra, sobre as duas casas. So Baruch Hashem Yahuwah, we'll wait a little bit. Baruch Hashem Yahweh, nós vamos esperar um pouquinho. Hoti Marcinia said, Shalom, I have a question, but I believe she's typing her question. Okay, yeah, tell her to take her time and again emphasize that if we have questions, I will make this questions and answer night. Só para enfatizar, se vocês tiverem perguntas, essa noite vai ser de perguntas e respostas. And if we don't have a lot of questions, we'll just go to the teaching. E se nós não tivermos várias perguntas, ou bastante perguntas suficiente, nós vamos ir direto para o ensino. So either way, I'm prepared. De qualquer forma, eu estou preparado. Let me just give Marcinia like an instruction, because she's subtitling her question in a way. Yeah. Marcinha, pode fazer a pergunta, pode ficar tranquilo. Toma o teu tempo aí, pode fazer a pergunta. Digita ela bem especificazinha com as vírgulas para eu conseguir traduzir, por favor. In the meantime, I'm going to catch my breath. I see she has one up already. She just said it's about the US being a safe place for us, but she didn't detail the question. She just The US, yeah. The US, United States? yeah. USA. Absolutely, because as I taught last week, Absolutamente, Marcinha, porque como eu ensinei na semana passada, for the last few weeks, that Yahuwah, in the scripture, he talks about a Eretz Acheret, e pelas últimas semanas, Yahweh fala nas escrituras sobre a Eretz Acheret, another place. outro lugar. And we saw that in 2 Samuel 7, E nós vimos isso em 2 de Samuel 7, 1 Chronicles 17, 1 de Crônicas 17, and that word came to David through Nathan e essa palavra veio para David através de Natã,
Interestingly enough, when, according to 2 Samuel 7:1, De forma muito interessante, porque de acordo com 2 de Samuel 7:1, Israel was in Shalom. Israel naquele momento estava em Shalom. So it's kind of weird that Yahuwah would say, I'm going to move you to another place to keep you safe where your traditional enemies are missing. Mas ainda assim, Yahweh falou que iria mudar o nosso povo para um outro lugar onde os nossos inimigos estavam faltando, In the middle of peace. no meio da paz. You would think that if there was a tremendous war going on under King David and that, Israel was under constant pressure and attack, E a gente pensaria que se houvesse bastante guerra abaixo da liderança do rei Davi e Israel estivesse em constante ataque, then maybe then they would need another place. que daí então eles precisariam de um outro lugar. And then we said that the United States does qualify Mas nós dizemos que os Estados Unidos sim qualificam, because many were calling it the New World or the New Israel or the New Promised Land. porque muitos estavam chamando os Estados Unidos do Novo Mundo, o Novo Israel, a nova Terra Nova. And the Hebrew, like I said, is Eretz Acheret, a different land. E no hebraico, como eu falei antes, é Eretz Acheret, uma terra diferente. And I think the history of this country proves that this has been a very safe, temporary place where our traditional enemies, Islam, Muslims, the sons of Edom, do not surround us all around. E como eu I mean, mencionei antes, they may come in occasionally as terrorists, but they don't surround us all around. Os nossos inimigos originais, como os edomitas, os moabitas, os amalequitas, como os árabes, os muçulmanos, eles não cercam a gente como na terra de Canaã. De vez em quando eles aparecem aqui com terrorismo, mas o ponto é que eles não cercam esse lugar, eles não estão ao redor. So historically, there's the Jews and the Christians have never been kicked out, thrown out. There haven't been inquisitions. There haven't been killings, pogroms. So there's no question that the United States meets the qualifications. Então, em outras palavras, não existe dúvida que os Estados Unidos batem com essas qualificações, porque nunca existiu expulsão de judeus, nunca existiu programas, nunca existiu holocausto nessa terra aqui ao longo da história dos Estados Unidos. Então, sim, os Estados Unidos qualificam realmente. She elaborated on the question, just to let you know. But having said, I'm looking at the chat as well. But having said that, mas tendo dito isso, if you recall, I concluded the last class on Monday. Se vocês se lembram, eu concluí a última aula na segunda-feira passada. That this temporary holding place is temporary. Que esse local, esse tanque de contenção é temporário. That when the New Jerusalem comes, que quando a nova Jerusalém vier, that he will take us back from this new land, or ele vai nos tomar dessa nova terra ou dessa Eretz Acheret, new world, and bring us back to the New Jerusalem coming down out of heaven. Esse novo mundo, e vai levar a gente para a nova Jerusalém que está descendo do Shamayim. So she said she had a follow-up? Yes, sir. She elaborated on the question. Okay. She said, would Yah want us to move to the U.S.? No. A pergunta da Marcinha, será que Yah quer que nós nos mudemos para os Estados Unidos? O Shulé falou, não. Because it's just a temporary safe place. Porque aqui é só um local de segurança temporário. He's going to bring us back from all the nations into the New Jerusalem in the kingdom. Ele vai nos trazer de volta de todas as nações para a nova Jerusalém no Malchut. Matityahu 24 says that the shofar will sound. Matityahu 24 diz que o shofar vai soar. And he will gather together his elect from the four corners of the earth. E ele vai reunir novamente os seus eleitos dos quatro cantos da terra. And so, no matter what country you're in, então não importa o país que você esteja, he will bring you back to Israel. Ele vai te trazer de volta para Israel. So we don't know if that's going to be in 50 years, 100 years, 200 years. Então nós não sabemos se isso vai ser em 50 anos, 100 anos, 200 anos. So it makes no sense to move to the United States
for safety. Mas não faz sentido nenhum se mudar para os Estados Unidos por segurança. If you're safe in Spain or in Colombia or in Brazil, but if you're in a country where they do persecute Jews and Christians, Não faz sentido se mudar para os Estados Unidos só buscando segurança, se tu já está segura na Espanha, ou na Colômbia, ou no Brasil. Agora, se tu está num país onde existe esse perigo de vida contra os judeus, por exemplo, ou cristãos, then it might be a good idea to come to the United States for safety and wait for the Mashiach here. aí seria, nesse caso, seria uma ideia boa, se mudar para os Estados Unidos para esperar o Mashiach aqui. But I don't know a lot about Brazilian politics. Mas eu não conheço muito da política brasileira. To be honest with you, the little bit, and I do mean little bit that I do know. Mas para ser honesto com vocês, baseado no pouquinho que eu conheço, The liberals, I don't know if they can be trusted with keeping Jews and Christians safe and free to worship. eu não consigo confiar que os liberais do Brasil conseguiriam manter os judeus e os cristãos livres para adorar. I guess they could. Eu acho que eles conseguiriam. My problem with Bolsonaro is that he's a Trumpy, O meu problema com o Bolsonaro é que ele é um apoiador do Trump. and anybody who wants to be an autocrat can easily turn on the population. E qualquer pessoa que quer ser um autocrata pode facilmente se virar contra a população. So if an individual personally fears Então, se um indivíduo teme pessoalmente, the most dangerous kind of government is the autocrat, o tipo de governo mais perigoso possível é o autocrata. not the progressives or the liberals, even though we don't agree with the liberals we don't agree with them. Não é os progressistas nem os liberais, mesmo que nós não concordemos com os progressistas ou com os liberais. But historically, it's the autocrat, the fascists, that are the ones who kill innocent and try to quench religious freedom. Mas, historicamente, nós estamos falando dos autocratas. Esses são as pessoas que matam inocentes e tentam derrubar a religiosidade, de certa forma. So I hope that answers. I would, if you're safe in Brazil, and right now, of course, things can change. That's the problem. See, the problem is in the United States, we've never had any kind of a history of the government turning against Israel, Jews and Christians. But in almost every other country on earth, it happens sooner or later. So that's the danger in staying in Brazil. If you're asking me, can I see the future? I think everybody in Brazil is safe, but I don't trust aristocrats. Então, basicamente, eu não acho que seja necessária a mudança para os Estados Unidos buscando segurança, se tu está seguro no Brasil, por exemplo, mas as coisas podem mudar. E baseado na história, todo país começa a pegar no pé dos judeus ou dos cristãos em algum momento da história. Esse é o problema de ficar no Brasil, porque a gente não consegue prever essa segurança. Talvez ela aconteça, talvez a situação vire completamente, porque o problema do Brasil é esse governo que é controlado por aristocratas, por autocratas. Esse é o problema. Mas a princípio, se eu pudesse ver o futuro, eu diria que o Brasil está seguro, mas eu não consigo afirmar isso. So now I see Eduardo has a question. I'll read it. Yes, sir. I'll read it in English. You can read it in Portuguese. Okay. And his English is top. Yeah, he understands everything that you say on the meetings as well. He waits for me to translate because he's polite, but he doesn't need it. That's top. Well, I was going to say either Eduardo's English is top or he uses a good translator. So, but now I know that his English is top. Yeah, o Eduardo, o Scholler tá falando do Eduardo, que ele tem um inglês muito bom. Aí eu comentei com ele que o Eduardo ouve o Scholler nas sextas-feiras e só espera para eu traduzir porque ele é educado, porque ele não precisa. He says, I am quite curious about the two witnesses, but not as I don't know the subject well yet, I don't know what to ask. O Eduardo comentou, eu estou bastante curioso sobre as duas testemunhas, mas como ainda não conheço bem o assunto, eu não sei o que perguntar. Now, Eduardo, I don't know if you were here 2 or 3 weeks ago. Eduardo, eu não sei se você estava aqui 2 ou 3 semanas atrás. But I mean, you could look it up on the YATI and Português channel. Mas eu acho que você consegue fazer uma pesquisinha rápida no canal da YATI em português. And we literally spent 2 hours on that.
Nós literalmente gastamos 2 horas nesse assunto. So if you go back to on the channel Então, se tu for voltar no canal ali, and you look for that class, you'll have intensive coverage. e procurar essa aula em específico, você vai ter uma cobertura intensa. But just to give you a short answer, Mas só para te dar uma resposta curta, but I really encourage you to do it yourself because we went into great detail. mas eu realmente te encorajo a fazer sozinho, porque nós entramos em bastante detalhe. In Revelation 11, there are 2 witnesses. Em Apocalipse 11 existem 2 testemunhas. In Revelation chapter 1, there are 7 menorahs, Em Revelação ao Apocalipse capítulo 1, existem 7 menorás, 7 stars. 7 estrelas. The 7 stars are the 7 leaders. As 7 estrelas são os 7 líderes. 7 menorahs are the 7 congregations of Asia Minor. As 7 menorás são as 7 congregações da Ásia Menor. 2 menorahs are 2 assemblies. 2 menorás são 2 assembleias. So each assembly is considered a menorah Então, cada assembleia é considerada uma menorá and it has a leader. e tem um líder. Now you remember in Zechariah chapter 4, there were 2 olive trees as well as 2 menorahs. Agora, se vocês se lembram, em Zacarias capítulo 4, existiam 2 menorás, assim como 2 oliveiras. So when we combine Zechariah 4 and Revelation chapter 1, E aí, quando a gente combina Zacarias 4 com Apocalipse 1, we see that each of the olive trees or each of the 2 menorahs nós vemos que cada uma das oliveiras ou cada uma das menorás, produce 1 witness for the Father in the Great Tribulation. cada uma delas produz uma testemunha para o Pai na grande tribulação. And so we have 1 from each house. Então, nós temos uma testemunha de cada casa. And then based on the hints of Chazon chapter 11, Aí, baseado nas dicas de Razon, Apocalipse capítulo 11, we know who they are. nós conseguimos saber quem eles são. So let me see if I can look that up for you. 11, you said, sir? Yes. Okay. Yes. I'm getting there with the Portuguese one. Uh-huh. We see in verse 3, there are 2 witnesses. Nós vemos no verso 3 que existem 2 testemunhas. We see they prophesy for 3.5 years. Nós vemos que eles profetizam por 3 anos e meio. And let me put this up on the screen. Eu vou botar aqui na tela para vocês. You see that, right, Yoshi? Yes, sir. Let me just check on the channel. I believe it's there as well. So let me know if it's up there. I'm waiting for the delay. Yeah, it's a little bit of a delay. But that's adjustable. That's okay. Yes, sir. It is successfully on the screen. Right. Which is easier than Zoom because you don't have to open a window. Uhum. Okay, so if you look at verse 4, Então, se vocês olharem o verso 4, do you see the highlight? Let me know. yes. Uhum. See, I'm highlighting it. Yeah. There are the 2 witnesses are the 2 olive eitzim. No verso 4 de Apocalipse 11, as 2 testemunhas são as 2 oliveiras. And they are also the 2 menorahs, like I just explained to you. E eles também são as 2 menorot, as 2 menorás, como eu acabei de explicar para vocês. So from each house of Israel, Então, de cada uma das casas de Israel, there are 2 witnesses during the Great Tribulation, existem uma testemunha durante a grande tribulação, which is the last 3.5 years of the last 7 years. The Great Tribulation starts in the middle of the last 7 years of this age. Essas 2 testemunhas aparecem nos últimos 3 anos e meio do último período de 7 anos. A grande tribulação começa nos últimos 3 anos e meio de um período de 7. Look at verse 2. Dá uma olhada no verso 2. So the Great Tribulation starts with the abomination of desolation. Então, a grande tribulação começa com a abominação da desolação, where the Muslim presence on Mount Moriah expands. onde a presença muçulmana no Monte Moriá expande.
And the last 3.5 years are 42 months. E os últimos 3 anos e meio, ou 42 meses, So we see the Great Tribulation is 3.5 years. então a gente vê que a grande tribulação é um período de 3 anos e meio. And it starts in the middle of the 70th week of Daniel. E ela começa no meio da semana número 70 de Daniel. Most of religion teaches incorrectly A maioria da religião ensina incorretamente that the Great Tribulation is 7 years. que a grande tribulação são 7 anos. That is inaccurate because the first 3.5 years are years of relative shalom. E isso é impreciso, porque os primeiros 3 anos e meio desse período de 7 anos são em Shalom. So no man can hurt them until their mission is accomplished. Então nenhum homem pode os machucar até que a sua missão seja concluída. Their mission is to warn people that time is running out to be redeemed, saved, and forgiven. E a missão deles é basicamente dizer para as pessoas que o tempo está acabando para ser salvo, redimido e perdoado. Judah proclaims Yahuwah has a law, Judá proclama que Yahweh tem uma lei. and the other menorah proclaims that for those who break the law, Yahuwah provides his blood atonement to forgive them through the finished work of Golgotha. E a outra testemunha que representa Efraim e Israel proclama que quando a gente quebra essa lei de Yahweh, através da obra finalizada de Yahusha, nós temos esse perdão concedido. So the two trees witness about the tree of sacrifice, Então, ambas as árvores, ambas as oliveiras testemunham sobre a árvore de sacrifício, and those who trust in the tree of sacrifice become part of the one united tree of the olive tree called Israel. So there are all kind of trees involved in our redemption. e aqueles que confiam na árvore do sacrifício se tornam parte da única oliveira, que é o Israel redimido. Então, existe um bocado de árvore na nossa redenção. And when we accept the tree of sacrifice, E quando nós aceitamos a árvore do sacrifício, in us is fulfilled the prophecy in Yeshayahu, em nós é concluída a profecia que está escrita em Yeshayahu, and the trees of the field will clap their hands, que as árvores do campo baterão as suas palmas. and we will go out with great simcha. E nós sairemos com grande simcha. So they're killed Então, eles são mortos in the streets of Sodom and Gomorrah, also known as Jerusalem. nas ruas de Sedom e Gomorra, que é basicamente Jerusalém. See, that's why I'm not into the big temple thing. Look, the great city, verse 8, called Sodom and Gomorrah, where our master was crucified. So Yahuwah is not impressed with the earthly Jerusalem like man is. Okay, we're waiting for the heavenly Jerusalem because he says the Jerusalem that is beneath, okay, from David on, is Sodom and Gomorrah and Egypt. So, I mean, if you want to know Yahuwah's perspective, there it is. Então é por isso que eu não gosto muito desse negócio de templo, o Sholer está dizendo, porque se tu for dar uma olhada aqui no verso 8, basicamente a Jerusalém de hoje é comparada por Yahweh com Sedom e Gomorra e também com Mitzrayim, a terra onde nosso mestre foi empalado. Então, Yahweh não está impressionado com a Jerusalém que está aqui hoje, a Jerusalém de baixo. Assim como nós, a Jerusalém dele é a nova Yerushalayim. Se tu for ver a perspectiva de Yahweh, tá bem aqui, ó. Dá uma olhadinha no verso 8 e 9, como é que ele compara a Yerushalayim que tanto impressiona os homens hoje em dia. And verse 6 tells you who they are. First of all, E o verso 6 diz quem eles são. Primeiro de tudo, okay, the power to shut the heavens. eles têm o poder de fechar os Shamaim. That's Eliyahu, just like when there was famine and drought in Israel, he shut the heavens and then he opened the heavens. Esse aqui é Eliyahu, assim como quando houve fome em Israel, ele teve o poder para fechar os céus e depois para abrir de novo. Elijah's from the house of Joseph. Elias, ou Eliyahu, é da casa de José. Eliyahu the Tishbite. Eliyahu, o Tishbita. Hagiladi. Gilad is the area of the 10 tribes. Hagiladi. Gilad é uma das áreas das 10 tribos, o norte. And then John, Yochanan the beloved, is the other witness because E aí João, o amado, é a outra testemunha. Por quê? representing Judah, he has the authority to turn the water into blood. Representando Judá, ele tem o poder de transformar a água em sangue. Just like Moshe Rabbeinu.
Da mesma maneira como Moshe Rabbeinu. The reason we know that Yochanan is the other witness is because in Yochanan chapter 20, E a razão pela qual nós sabemos que João é a outra testemunha é porque em Yohanan, no livro de João, capítulo 20, Peter asked Yahusha, what about the other guy, Yochanan? Pedro perguntou para Yahusha, tá, e que tal esse outro cara, Yohanan? And he said, if I want him to stay alive until my return, what business of that is yours? E basicamente Yahusha falou, se eu quiser que ele fique vivo até o meu retorno, o que era a tua conta isso? So then the rumor went out among the Talmidim that Yochanan would not die. Aí chegou um boato que começou a correr entre os Talmidim que Yohanan não morreria. But Yahusha never said that Yochanan would not die. Mas Yahusha nunca disse que Yohanan não morreria. He will die. Ele vai morrer, Okay, but not until Revelation 11. mas não até Revelação 11. When they finish their testimonies, verse 7, Quando eles terminarem o seu testemunho, verso 7, the beast, a besta, the anti-Messiah who is empowered by the dragon, o anti-Mashiach que está sendo empoderado pelo dragão, will attack them, overcome them, and kill them. vai os atacar, vai superar eles e vai matar eles. So to be the two witnesses, we need to have two people who never died. Então, para nós termos duas testemunhas, nós precisamos de duas pessoas que nunca morreram. It cannot be Enoch because he's an angel. Não pode ser Enoque, porque ele é um anjo. This is a human witness. Isso aqui nós estamos falando de testemunhas humanas. It cannot be Moses because Moses already died. Não pode ser Moisés, porque Moisés já morreu. The only two people that I know that have yet to die, in other words, Yahusha never said they would not die. He said, what is it your business if they are alive and they don't die until I return? As únicas duas pessoas que eu conheço nas escrituras que ainda vão morrer, em outras palavras, Yahusha nunca disse que Yohanan nunca ia morrer. Ele só falou que naquele momento ele não ia morrer. And you see in verse 8 that they are killed for the first time Mas se vocês virem no verso 8, eles são mortos pela primeira vez, in fulfillment of Hebrews 9:27. cumprindo Hebreus 9, 27, It is appointed unto men once to die, then the mishpat. que é apontado para o homem morrer uma vez, então vem o mishpat. So those are the only two that qualify as having never died. Então esses dois são os únicos que se qualificam para o requerimento de nunca ter morrido ainda. Enoch doesn't count because he was immediately translated to be a malach gadol. Hanok, ou Enoque, não conta, porque ele instantaneamente, ele desviou da morte, ele foi levado para ser um Malach Gadol instantâneo. Moshe doesn't qualify because he died and Yahweh buried him in the land of Moab. He died on Mount Pisgah. Moshe não conta, porque ele foi enterrado na terra de Moab, do Monte Pisgah, Devarim 34. de acordo com Devarim 34. And now remember I told you earlier, if we go back to verse 4, the two witnesses are two trees and, not or, okay, and two menorahs. E lembra que se vocês voltarem, como eu tinha explicado antes, no verso 4, as duas oliveiras não são ou menorás, elas são duas oliveiras e menorás. And if you go back to Revelation chapter 1, E se tu voltar para a Revelação, ou Razão, capítulo 1, there's a mystery of the seven golden menorahs. existe o mistério das 7 menorot de ouro. The seven menorot or menorahs As 7 menorot, ou menorás, are seven Israelite congregations. são duas congregações, são 7 congregações israelitas. So two Desculpa. menorahs are how many congregations? Então, se 7 menorás são 7 congregações, 2 menorás são quantas congregações? Two. 2. Four menorahs represent how many congregations? 4 menorás representariam quantas congregações? 4. 4. So I just showed you in Revelation 11 that two menorahs represent two houses of Israel. Eu acabei de mostrar para vocês em Apocalipse 11 que 2 menorás significam ou representam 2 casas de Israel. And the two witnesses would be Yochanan the beloved E as 2 testemunhas seriam Yohanan, o amado, and Eliyahu Hanavi. e Eliyahu Hanavi. I'm sorry for the short answer. Foi mal pela resposta curta. I'll try to do better next time. Vou tentar melhorar na próxima. I see we have a question from Bruno. Yeah, we have.
I'm trying to go in order to get everybody because you guys have been very patient. Some of you love the questions and answers, and we're supposed to do it every month, and we don't. So Eu tô tentando ser bem paciente, porque vocês foram muito pacientes, então eu tô tentando ir em ordem, porque eu sei que muitos de vocês gostam muito desse tempo de perguntas e respostas e estão esperando há muito tempo para fazer suas perguntas. Então, question from Bruno Bertolino. Uma pergunta. Eu sei que o Choler é um especialista em lidar com antimissionários. is that an Italian name? Is that an Italian name? Yes, sir. Bertolino. So I'm learning there's a lot of Italians. Yeah, especially in the South. On the state that I was born is half Italian, half German. Really? Wow. Yeah. So there's a lot, and they have their own culture, or they assimilate into. Yeah, they have their in a city in my state here that I live now, there is something called Oktoberfest. Is the biggest beer fest in all the world after the German one in Germany. I know what Oktoberfest is. Yeah. We had them in South Florida, and we had them in New York as well. Gotcha. Wow. Yep. Okay, so I like the Italians. I always like the Italians. O Choler falou que ele gosta muito dos italianos, que ele comentou, Bruno, que tu tem o sobrenome Bertolino, sobrenome italiano. Matter of fact, the word says confess your faults one to another. E, aliás, a palavra diz para nós confessarmos as nossas falhas uns aos outros. So I'm going to confess my faults. Então eu quero confessar as minhas falhas. When I was a young Moshe boy. Quando eu era jovenzinho Moshe. Before I got saved. Antes de eu ser salvo. My Samson weakness. A minha fraqueza de Sansão. The Italian girls. Eram as italianas. The Italian girl. Eram as italianas. Gave me mucho trouble. Elas me deram muito trabalho. So I have to be careful now that I'm married. E agora eu tenho que ter muito cuidado agora que eu sou casado. To respect. Para respeitar. Not to run. Não para correr. To the Italian girls. Para as italianas. All right, back to reality. So, what does Bruno, the Italian, say? Pergunta do Bruno Bertolino. Uma pergunta. Eu sei que o Choler é um especialista em lidar com antimissionários. Eu queria saber se ele tem algum estudo sobre o tema ou se ele poderia nos falar sobre o assunto. So, a question. I know that Choler is like an expert in dealing with the anti-missionaries. Well, I thought you'd never say that. Oh, I really like this Italian. Come on. Butter me up, pancake. Go ahead. O Choler está dizendo... eu pensei que você nunca ia me chamar de especialista. Continua me amaciando que eu gosto. I know that Choler is like an expert in dealing with anti-missionaries, and I would like to know if he has any type of study on the theme or if he could speak a little bit about the subject. Wow, that is a huge question. Isso é uma pergunta muito grande. I wrote a book, my brother. Eu escrevi um livro, meu irmão. It was called the Anti-Missionary 911, the Messianic 911 Anti-Missionary Handbook. Ele era chamado, em português, traduzindo meio de forma ruim, seria como se fosse o SAMU, o guia do SAMU contra os antimissionários. Sorry, you need to put it against you, otherwise it's not going to be shown. Okay, but for some reason I can't spotlight myself. I don't know why. Oh. Okay, there we go. Look at that. Dá uma olhada. Okay, can you see it? I'm going to talk so he can see it. La 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 la. Okay, so I wrote this book 25, 30 years ago. Então, eu escrevi esse livro 25, 30 anos atrás. They're out of print. Eles já pararam de ser impressos. And some of it was outdated. Algumas das coisas que estavam ali dentro já estão desatualizadas. About 2 years ago, I redid it and I called it The Ultimate Denial. The Ultimate Denial. E aí, pelo fato de algumas coisas estarem desatualizadas, uns 2 anos atrás eu reescrevi esse livro, atualizei o que tinha para atualizar, e ele é chamado A Última Negação. If I'm not mistaken, e se eu não me engano, Yoshiyahu is translating it.
O Yoshiharu está traduzindo esse aí. Is that correct? Yes, sir. This and also another one, if I'm not But mistaken. let's talk about this one. Yeah. So the ultimate denial, A última negação, I believe, is 400 pages. eu acho que tem 300, 400 páginas. And as we speak, Yoshiyahu is one of the things that he's been doing Enquanto nós falamos, essa é uma das coisas as quais o Yoshiharu está fazendo. is translating it into Portuguese. Ele está traduzindo esse livro para o português. I don't know when it's going to be ready, Então, eu não sei quando que vai estar pronto, but what I would do is contact him mas o que eu faria é contata ele and get a copy and get a few copies so you can prepare yourself and others against denying Yahusha in exchange for rabbinical Judaism. Então, contata ele, pega algumas cópias para vocês estarem preparados, especificamente para lidar com os judeus rabínicos que estão tentando fazer com que todo mundo negue Yahusha. So the topic is so large that basically I have 400 pages of documentation of how the rabbis lie, twist, do everything they can to get believers, Torah believers, especially Jewish believers, to deny Yahusha. Então, o assunto é tão grande que eu tenho 400 páginas documentadas de como que os rabinos mentem, torcem as palavras de Yahweh, fazem tudo que está no poder deles para influenciar as pessoas a negar o Mashiach completamente através de doutrina. So I'm certainly not avoiding your question. Então, certamente eu não estou evitando a tua pergunta, But I want you to contact, send Bruno your contact information, and when the book's ready, we'll get it to you. Yes, sir. O Shulek está pedindo para eu enviar a minha informação de contato aqui. Aí, quando o livro estiver pronto, vocês vão saber porque eu vou postar, mas vocês podem perguntar para mim no e-mail. For those who don't know, the anti-missionaries are paid religious professionals. Para aqueles de vocês que não sabem, os antimissionários são profissionais religiosos assalariados Who are financed by Jewish parents or relatives from their families that have left the Jewish faith and accepted Yahusha. Os antimissionários, para quem não sabe, são basicamente profissionais assalariados religiosos que são contratados por famílias Yahudi, por famílias judaicas, para ir atrás de pessoas dessa família que deixaram o judaísmo e aceitaram Jesus. They are paid to sow doubt Eles são pagos para disseminar dúvida and to basically brainwash or reverse the brainwashing that made them accept Yahusha. e basicamente para lavar o cérebro deles ou para reverter a lavagem cerebral que levou eles para Yahusha. You have to understand the anti-missionaries are frontline soldiers in Satan's army. The reason I say they're frontline, they're very well financed by the Jewish community, okay, to find Jews and bring them back to Judaism and get them to deny Yahusha. Plus the fact, the most dangerous part is they know the Bible and they know the Brit Hadashah better than you, Bruno. Better than you and better than me. That's what makes them so dangerous. They quote the New Testament with all the inconsistencies that they believe they found, and that's why they're so effective. Esses antimissionários, vocês têm que entender que eles são soldados de linha de frente de Satanás. Basicamente, esses caras são muito perigosos e eu vou explicar por quê. Primeiro de tudo, eles são muito bem financiados pela comunidade judaica, eles têm muito dinheiro por trás deles. E segundo, eles conhecem a Bíblia, eles conhecem a Brit Hadashah melhor que tu, Bruno, melhor que eu. Então, eles conseguem citar a Brit Hadashah com todas as supostas inconsistências que eles acham que encontraram, e fazendo isso, eles são persuasivos o suficiente para convencer as pessoas. Então, esses caras são muito perigosos. So I'll just give you one example of why, if we are not trained, Então, eu só vou te dar um exemplo do porquê, se nós não formos treinados, and we run into a very well-trained and financed anti-Yahusha missionary, e aí a gente bate de frente, a gente encontra um desses bem financiados, we're in trouble. um desses bem financiados lutadores contra Yahusha, nós temos bastante problema. Because I've seen men of faith Porque eu vi homens de fé and that knew the scriptures que conheciam as escrituras better than me, melhor que eu, better than Yosef, melhor que o Yosef, fall away and deny the faith.
cair e negar a fé. So this is a major point of spiritual warfare. Então esse é um ponto gigantesco na guerra These espiritual. guys don't play nice. I'll explain to you why. Esses caras não jogam limpo, e eu vou explicar por quê. Let's say you're the parents of a girl and her name is Judith. Vamos supor que vocês sejam os pais de uma menina que se chama Judite. And you come to Jews for Judaism or Tovia Singer or one of the anti-Yahusha missionaries. Aí tu chega para judeus, chega no ministério judaico aí, ou no Tovia Singer, nessas pessoas que são fortes contra Yahusha. And you say, if you get my daughter out of Jews for Jesus, Jews for Jesus, Aí tu chega para esses caras e fala, se tu tirar a minha filha dos judeus para Jesus, and get her to deny Jesus, the Christian God. I don't want my daughter worshiping the Christian God. e conseguir que ela negue esse Deus cristão, eu não quero que ela fique adorando esse Deus grego, esse cristão aí. I will pay you $20,000 in a gift donation. Eu vou te dar $20,000 de doação. So when the anti-missionary hears $20,000, Então, quando o antimissionário ouve $20,000, they will do anything to get that money. They don't play nice. eles vão fazer tudo o que tiver no alcance para pegar esse dinheiro. Eles não jogam limpo. In the early days of the anti-Yahusha missionary movement, No início nos dias iniciais desse movimento anti-Yahusha, they would have even gone so far as kidnapping people, eles foram tão longe quanto sequestrar pessoas, locking them in a closet, trancar elas no armário, urinating on them, fazer urinar em cima delas, tying them up, amarrar elas and say, where's your Jesus now? 2 days passed, 3 days passed, 4 days passed. e falar, onde é que está o teu Jesus agora? Aí passa 2, 3, 4 How dias. come your Jesus doesn't stop you from being urinated on? Como que o teu Jesus não impede que pessoas urinem em ti? How come Jesus doesn't break your ropes? How come you're tied up? Where is your Christian little God now? Como que ele tá deixando tu ser amarrada sem quebrar essas cordas aí? Onde é que tá esse teu Jesusinho, esse teu Deusinho cristão aí? Onde é que ele tá? Little Judy gives up. She's hungry. She's being held hostage. She denies Jesus. They return her to the parents and say, okay, where's the $20,000? A pequena Judite tá cansada, ela tá triste, ela quer sair daquela situação, ela nega Jesus, eles levam ela de volta pros pais dela, aí o antimissionário chega, tá, cadê meu dinheiro? So they're a motley crew. Então, esses caras são loucos. And I've debated these guys on television. E eu já debati contra esses caras na televisão, I've debated them in the streets. já debati contra eles nas ruas, They chased me down in Brooklyn. They wanted to stab me. eles correram atrás de mim no Brooklyn, num bairro de Nova York, queriam me esfaquear. Me and my mentor, Pastor Howard Coram, we would evangelize in Jewish neighborhoods in Williamsburg, Brooklyn, and those of you who know New York, other Jewish neighborhoods. Can you just repeat the name of your mentor, please? Williamsburg, Brooklyn, that was in the days when I was a Jewish evangelist. O Shuler falou, eu e o meu mentor, um pastor lá dos Estados Unidos, eles evangelizavam nas ruas de Nova York, no Brooklyn, em outras redondezas, outros bairros de Nova York. And one time they spit at us and they said, "You're in the wrong neighborhood. Get out of here." They Aí surrounded us like with 100 people threatening us. You know, we're going to kill you. We're going to stab you. Get out. I basically said to them, I was younger then, of course, we're not going anywhere. These streets belong to the taxpayers of New York. We pay taxes. This is not your private property. We're not going anywhere. Aí, basicamente, uma vez aconteceu deles cercarem a gente com centenas de pessoas, sei lá, quase 150 pessoas, cuspindo na gente, falando, vocês estão no bairro errado, vocês têm que sair daqui, não sei o quê, vão embora, senão a gente vai fazer coisa pior. Aí o Scholler falou, eu era jovem na época, eu só disse, essas ruas pertencem a quem paga o imposto em Nova York, eu não vou a lugar nenhum. I kept preaching the gospel in Hebrew. Eu continuei pegando a palavra em hebraico. Probably blew the yarmulkes off their head. How does this guy know Hebrew? He's a Christian. No, I'm not a Christian. I'm Jewish. They probably blew their yarmulke, their black hats off of their head. E enquanto eu tava pregando em hebraico, talvez tenha explodido a cabeça desses caras. Como é que esse maluco sabe hebraico? Ele não é cristão? Eu não sou cristão, eu sou judeu. And the police saw a disturbance, so they came and they kind of protected us. A polícia veio, viu o problema, viu o rebuliço e veio meio que proteger a gente.
And then we started walking down the streets, Daí a gente começou a caminhar na rua. and we turned around and we saw them chasing us. Daí a gente olhou para trás assim e viu eles seguindo a gente. A couple of them ran up to the second floor. It was a side street to the yeshiva. The yeshiva boys were in session. Aí era uma rua assim de lateral, né? Aí tinha uns caras que subiram no segundo andar, a escola, a yeshiva, tava em sessão. They said, come down, hurry up, missionaries are here. Missionary, oi, gewalt, missionaries, oi. So the whole school with about 8, maybe 20 hotheads, 18, 19-year-old young hotheads. Aí eles estavam falando para as pessoas na yeshiva, na escola, vem, tem os missionários aqui, corre aqui os missionários. Aí daqui a pouco chega uma galera de 18, 19 anos, uns judeus brabo. They started chasing us. Eles começaram a correr atrás da gente. So we were in big trouble. Então nós estávamos em grande problema. Oh, yeah. But Yahuwah, who protects us and guards us and keeps us, Mas Yahweh que nos protege, nos guarda, nos mantém. and his son Yahusha, most importantly. E o filho dele, Yahusha, muito mais importante. Call on the name of Yahusha to get us out of that mess. We had old men and young men, students, chasing us after the police told us to start walking because there was a disturbance. Nós clamamos o nome de Yahusha e ele tirou a gente de lá, sendo que tinha velho, novo, tinha todo mundo correndo atrás da gente, depois que a polícia mandou a gente ir embora, porque tava acontecendo muito problema na rua. And we called on the name of Yeshua. We knew him then as Yeshua, not Yahushua. Aí a gente chamou no nome de Yeshua, que é como a gente conhecia o nome dele antigamente. And this same Yahusha sent a city bus. E esse mesmo Yahusha mandou um ônibus da cidade. We just happened to be at a bus stop. E a gente tava na parada do ônibus. The bus pulled up, the doors swung open. We jumped in. O ônibus chegou na gente, a porta abriu rapidão, a gente pulou no ônibus. And the bus driver saw like an angry mob chasing us. Aí o motorista do ônibus viu uma galera com raiva correndo atrás da gente. And Yahuwah got that bus there. I mean, at the 100% necessary time, the bus pulled out and we said, bye-bye, bye-bye, angry mob, adios. Aí Dayakon Hashem. Yahweh mandou esse ônibus no momento certíssimo, 100%. Aí a gente saiu fora e falou, tchau, tchau, máfia. Tchau, tchau pra vocês. So Bruno, these guys they do not play nice. Let me tell you, they don't like us. They don't like us. Então, Bruno, deixa eu dizer pra ti, esses caras não jogam limpo, eles não gostam da gente. But in all due, like you said, I mean, I'm in all due respect, I'm not recognized because people are too arrogant or prideful to give me any credit. You're right. They don't either they don't know or they don't give me any credit. Mas com todo respeito, as pessoas não me dão crédito, ou eles não sabem, ou eles simplesmente são muito arrogantes para me dar crédito de alguma coisa. But you're right. I am a leading, and I have been a leading expert on how to answer and overcome the objections of the anti-missionaries. You are right about that. Mas eu tenho certeza disso. Eu sou um especialista, tenho sido um especialista em como lidar com esses antimissionários. Eu sei especificamente como lidar com eles da melhor maneira possível, como responder essas pessoas. All I need is half an hour, and I'll turn the anti-missionary into a pretzel. Okay. Só que eu preciso é meia hora e eu vou com isso transformar esse antimissionário num pretzel, aquele doce americano todo torto. I'll give you an example. Eu vou te dar um exemplo. So, in Judaism, they say that the Christian God, Jesus, No judaísmo eles dizem que o Deus cristão, Jesus, could not be the Messiah não poderia ser o Messias, because there's no peace in the world. There's no shalom. porque não existe paz no mundo, não existe shalom. So he's a false Messiah. Então ele é um falso Messias. So the normal person wouldn't know what to do A pessoa normal não saberia o que fazer. because they're right. There is no peace. The things since Jesus came, there've been more wars and more killings, not less. Porque eles têm razão, não tem paz no mundo. Inclusive, depois que Jesus veio, só tem mais matança e mais guerra do que antes. So how would you answer somebody like that? That Então, knew the New Testament. Remember, these guys know the New Testament. They memorize it, okay? Because that's how they make $20,000 when they deprogram somebody, okay?
So you're going up against people who know the New Testament better than you do. But they use it to destroy men's faith. Então, como é que você responde esses caras? Lembrando que eles sabem, eles conhecem o Novo Testamento mais do que tu. Eles memorizam o Novo Testamento, porque é assim que eles fazem $20 mil, deprogramando ou reprogramando a mente das pessoas para cancelar a fé delas. So watch how an expert in the field works. Então, olha com quanto um especialista na área trabalha. So I say to these rabbis, these anti-Yahusha missionaries, wait a second. Então eu digo para esses rabinos, para esses antimissionários, espera um pouquinho. I might use Hebrew, a little Yiddish. I'll use whatever I got to use. Talvez eu use um pouquinho de hebraico, um pouquinho de Yiddish, tudo aquilo que eu precisar usar eu uso. And I say to them, doesn't the Talmud say? Aí eu digo para eles, o Talmud não diz. So I know the Talmud because I want to fight against the anti-missionaries, not because I believe the Talmud is worth the piece of paper that it's written on. Eu conheço o Talmud porque eu uso ele como arma para lutar contra esses antimissionários, não porque o Talmud vale a página em que está impresso. But you're dealing with people. See, that's the problem. We don't know the Jewish people, nor do we understand the anti-missionaries. Esse é o problema. Nós não conhecemos o povo judeu e tão pouco a gente entende esses antimissionários. Because when we talk about Torah, some of you started with Yosef. Porque quando a gente fala de Torá, e alguns de vocês começaram com Yosef, I taught Yosef, just remember that. só lembrem disso, eu ensinei o Yosef. So, when you start in Torah, Então, quando você começa na Torá, we think of 5 books. nós pensamos em 5 livros. Everything that is written. Tudo que está escrito. Some people think the Torah is everything to Revelation, including Enoch and Jubilees, that's the Torah. Algumas pessoas pensam que a Torá vai de Bereshit até Apocalipse mais os apócrifos e que isso é a Torá. But the Jewish people, when they hear the word Torah, mas o povo judeu, quando eles ouvem a palavra Torá, the Orthodox, os ortodoxos, that includes the Mishnah, that includes the Gemara, which equals the Talmud, that includes Rambam's Mishnah Torah, that includes Joseph Caro's Shulchan Aruch, that includes the Pirkei Avot, the tradition of the fathers. So you're wasting your time because when your understanding of Torah, it has to be written. 80% of their Torah is oral, that the rabbis wrote down after centuries of oral transmission. O que nós conhecemos como Torá, ou é de Bereshit a Deuteronômio, ou tem algumas pessoas que dizem que é de Gênesis até Apocalipse, mais os apócrifos. O problema é que a Torá dos ortodoxos conta a Mishnah, conta o Talmud, conta o Zohar, é basicamente, conta os ensinos de Rambam, é basicamente 80% do que eles acreditam é Torá oral, que os rabinos escreveram depois de séculos e mais séculos de modificação, enquanto nós consideramos Torá só aquilo que está escrito. Mariamne, maybe you could put a note on the English channel or somebody, one of the English speakers that were here, okay, in the community announcements, that Monday nights were only on the Portuguese channel, so maybe some people don't know, they don't read their email, don't translate. So that's number one. So I say to the anti-missionary. Então esse é o número 1. Eu digo para os antimissionários. I said, doesn't the Talmud say? He's thinking, what does this guy know the Talmud? O Talmud não diz, e ele está pensando, o que esse cara sabe do Talmud? Only the smart people, huh? Yeah, put a note on the English channel in the community. There's a community thing that we're on Monday nights. We're only on the Portuguese channel. In English and Portuguese. Yeah, just log in and look for community. There's a tab and you post a message. So I say to him, então eu digo para ele, doesn't the Talmud say that if the Jewish people are worthy of their Messiah, o Talmud não diz que se o povo judeu é digno do seu Messias, he will come on the clouds of heaven? Ele vai vir nas nuvens dos céus. But if they are unworthy and they're not worthy of shalom and peace, mas se eles não são dignos de shalom e de paz, he will come riding on a donkey. Ele viria montado num burrinho. Oh, yes, that's what the Talmud says. Oh.
Sim, sim, é isso que o Talmud fala. So, in other words, if the Jewish people are not kadosh and they're not worthy of their Messiah, Em outras palavras, se o povo judeu não é kadosh ou digno do seu Messias, then he will not return in glory on the clouds, então ele não vai voltar em glória nas nuvens, but he will be rejected by the Jewish people. mas ele vai ser rejeitado pelo povo Yahudi, And the sign of his rejection is he will come on a donkey. e o sinal da sua rejeição é que ele vai chegar num burro. So that's the answer why there's no peace. Então essa é a resposta por que não existe paz. Rabbi, Rabino, we were not worthy of our Messiah. nós não somos dignos do nosso Messias. So Hashem had him riding on a donkey. Então Hashem fez com que ele montasse num burro. That was a sign to us that we were not worthy of peace. Esse foi um sinal para nós que nós não somos dignos de paz. Because Rabbi, men's hearts must change Porque, Rabino, o coração dos homens tem que mudar before governments and kingdoms change. antes que governos e reinos mudem. Now what? E agora? So the anti-missionary is speechless. Agora o antimissionário está sem palavras. I didn't use the New Testament. I didn't use a Christian Bible. Eu não usei o Novo Testamento, eu não usei uma Bíblia cristã. I used the Talmud, Eu usei o Talmud, his Torah. a Torá dele. In other words, you're right. I'm an expert in this area. I don't talk about it a lot anymore because my job is to disciple you guys in the regathering and restoration of both houses of Israel. Em outras palavras, eu sou sim um especialista de lidar com esses antimissionários. Eu não falo sobre isso porque o meu trabalho hoje é discipular vocês sobre a restauração e reunião das duas casas de Israel. But give me 10 minutes, I'll wrap any Orthodox rabbi around my finger. 10 minutes. I Mas me could dá do it in Hebrew or English. Maybe one finger for English and the other finger for Hebrew. Me dá 10 minutos com o Rabino e eu transformo ele num anel. Eu boto ele num dedo. E se eu precisar falar em hebraico, eu tenho 2 anel. Um para inglês e outro para hebraico. Let me give you another example. Deixa eu te dar outro exemplo. In Isaiah 53, the anti-missionaries say, "Oi, Em Isaías 53, os antimissionários dizem: Israel suffering, not a Messiah, Israel suffering for the Gentiles, for the sins of the Gentiles." Israel está sofrendo, não o Messias, mas Israel está sofrendo pelos pecados dos gentis. So then I start quoting the Talmud and rabbis. Aí eu começo a citar o Talmud e outros rabinos. And I give them a list of 40, 50 rabbis Aí eu dou uma lista de 40, 50 rabinos before the age of the Brit Hadashah. antes da época da Brit Hadashah. And every one of them said this chapter refers to Mashiach ben Yosef, the suffering Messiah. E todos esses outros rabinos referem-se a esse capítulo dizendo que esse é o Mashiach ben Yosef, o Messias. And that the Jews believed there were 2 Messiahs, Porque os judeus acreditam que existem 2 Messias. one to suffer and one to rule like King David. Um para sofrer e o outro para reinar como o rei Davi. So I say, Mr. Anti-Missionary, you're a liar, a ligner. In Yiddish, you're a ligner. Aí eu digo, senhor antimissionário, o senhor é um mentiroso, a ligner, em Because Yiddish. your own stupid religion Porque a tua própria religião estúpida teaches that there are 2 Messiahs. ensina que existem The 2 one who Messias. would bleed and suffer for the sins of Israel, Mashiach ben Yosef, Aquele que sofreria e sangraria pelos pecados de Israel, Mashiach ben Yosef, and the one who would not suffer but rule and reign in royalty like a king. e aquele outro que não sofreria, que reinaria como realeza, como um rei. So you see, Mr. Anti-Missionary, the idea of a single Messiah suffering and dying for Israel's sins is not a Christian God. Your own rabbis said that Isaiah 53 is a direct reference to Mashiach ben Yosef. Então você vê, senhor antimissionário, o Messias, o sofredor, o servo sofredor não é uma doutrina cristã. Os teus próprios rabinos falavam sobre o Mashiach ben Yosef. So he's probably sitting there saying, how does this guy know about Mashiach ben Yosef? Então eles estão ali sentados coçando a barba, se perguntando, como é que esse maluco sabe sobre o Mashiach ben Yosef? I'm dealing with a smart fish.
Eu estou lidando com um peixe espertinho. So then I say to the anti-missionary, so you see, Rabbi, Aí eu digo para um antimissionário, então, você vê, Rabino, you believe in the Jewish religion that always said that Isaiah 53 was the suffering Messiah and that there were two Messiahs. tu crê na religião judaica que sempre disse que existia um Messias sofredor e existem dois Messias. And you're almost right. E tu tá quase certo. But here's where you're wrong. Mas aqui diz, aqui vai onde você tá errado. There's only one Holy One of Israel Só existe um Kadosh de Israel, in two separate trips to the earth. em duas viagens separadas para a terra. The first trip to suffer, Primeira viagem para sofrer the second trip to rule. e a segunda viagem para reinar. So, Rabbi, you're right. Então, Rabino, você tá certo. Your religion teaches that a Messiah will suffer for our sins. A tua religião ensina que o Messias sofreria pelos nossos pecados. Now you know why I believe in Yahusha. Agora tu sabe por que eu acredito em Yahusha. And if you don't believe in Yahusha, you don't believe in your own Talmud. E se tu não acreditar em Yahusha, tu não crê no teu próprio Talmud. Because the Talmud demands that when the Messiah suffers for Israel, that you have to accept him because he's suffering for you. Porque o Talmud demanda, ele requer que quando o Mashiach sofrer por Israel, você tem que acreditar nele, porque ele está sofrendo por ti. That you hate the one that was sent to suffer for you, to be Mashiach ben Yosef, makes you an infidel, worse than a Muslim. E o fato de que tu não aceita o Mashiach que veio para sofrer por ti, te torna um infiel, pior que o muçulmano. And at that point, the anti-Yahusha missionary needs Alka-Seltzer. Nesse momento, o antimissionário precisa de um biotônico Fontoura. Or some of these birds, like 5 of these birds. Ou 5 cápsulas desse aqui, ó. Tummies. Tums. Three tums for the Ajda. 3 tums para álgida. So these are just examples on how I twist them like a pretzel. Então, esses são só alguns exemplos de como eu torço eles igual um pretzel. So the answer is yes. There are two types of messiahs, suffering and ruling. I declare that there's one person in 2 trips. You believe there's 2 people. So what's the difference? If you believe there are 2 people and you reject either one, you're not Jewish. And then, I'm not Jewish. What do you mean I'm not Jewish? I don't believe in your stupid Christian God. And boom. And then the anger starts going. And then, see? But the point is, at that point, he walks away because he's angry and he can't fool me. Então, basicamente, eles acreditam em 2 pessoas, sendo que as escrituras falam de uma pessoa só, ou um Yahusha, em 2 viagens. Então, basicamente, senhor antimissionário, se tu não crê em qualquer um desses messias, você não é judeu? Tá, mas peraí, como é que eu não sou judeu? Aí o cara já fica indignado e já começa a ficar com raiva. Aí ele sai fora, porque ele tá com raiva e não sabe como responder, e ele não consegue me torcer. And what are you going to do, Bruno, when the anti-missionary who knows the New Testament better than all of us? E o que tu vai fazer, Bruno, quando tu encontrar com um antimissionário que sabe do Novo Testamento melhor que nós? Tells you the New Testament is full of balogna. Diz pra ti que o Novo Testamento é cheio de mentira. Example. Com exemplo. One resurrection text says there were 2 angels at the tomb. Um texto de ressurreição diz que existiam 2 anjos na tumba. Another resurrection text says there's 1 angel. Outro texto de ressurreição fala que existe um anjo. Contradiction. Contradição. The New Testament must be a lie. O Novo Testamento deve ser uma mentira. So how do you answer that? Então, como é que você responde isso? This is part of the training. Essa é parte do treinamento. As a matter of fact, in the Kansas City conference that we had, I think it was somewhere around 2007, we had over 400 people. E, aliás, em uma das conferências que que a gente fez na cidade do Kansas, nos Estados Unidos, em 2007, mais ou menos, tinha 400 pessoas, cerca de 400 pessoas. In the Westin Hotel in Kansas City, Missouri. No Westin Hotel, em Kansas City, no estado do Missouri. Westin, yeah. I taught a class. I taught several classes on how to prepare the saints. Nessa conferência, eu ensinei várias aulas, várias classes em como preparar os Chodashim to counter the anti-missionary work. para contrariar o trabalho antimissionário. And so I used to teach classes on that. Então, eu costumava ensinar aulas sobre isso. Now, maybe
if you guys want, one day we can have a series of classes in training on how to counter the rabbinic anti-missionaries. That would be something I think would be quite beneficial. Então, agora, se vocês quiserem, em algum momento a gente pode fazer uma série de ensinos sobre como lutar contra esses antimissionários. E eu acho que isso seria bem beneficial. But the answer to your question, or the answer to the contradiction with the angels, for example, Mas para responder essa contradição dessas duas passagens dos anjos, por exemplo, is very simple. é muito simples. Very simple. Muito simples. When you take a shower, there's a shower curtain. Quando tu toma banho, tem uma cortina no chuveiro. You're going to go in the shower and you're going to see 2 or 3 shower holders. Aí tu vai olhar no banho, existem Hooks. 2 ou 3. The hooks. Aí tu olha nessa cortina, tem 2 ou 3 ganchinhos nela. The hooks that hold the curtain. Os ganchos que seguram a cortina. Somebody else is going to see one hook. Outras pessoas vão olhar para a mesma cortina e vai ver um gancho só. When a man sees an angel that is approximately 18, 20, 25 feet high, Quando um ser humano vê um anjo que tem mais ou menos uns 10 metros de altura, you're so paralyzed with fear tu tá tão paralisado com medo that you don't know if there are 3, 4, 5. You can't even see how many there are because you have a 25 to 30 foot being with wings standing right in front of you. Tu não sabe se tem 1, se tem 2, se tem 30, porque literalmente tem um maluco de 9, 10 metros de altura com asa na tua frente. Tu acha que alguém vai conseguir contar? So you might see 3, I might see 4, somebody else might see 1. Então, talvez tu veja 3, talvez eu veja 4, talvez outra pessoa veja um só. I should have told the anti-missionary, if you saw a real angel, you'd be out of the anti-missionary business because you'd probably drop dead from stress and anxiety. Eu devia dizer pro antimissionário, se tu visse um anjo na tua frente, provavelmente tu sairia do movimento antimissionário, porque tu ia cair morto, por causa de ansiedade, coração batendo super rápido. Which brings me to the point O que me traz ao ponto about some of the people in the body of Yahusha. sobre algumas outras pessoas dentro do corpo de Yahusha, And many of them were deceived. e muitos deles foram enganados. They tell you, oh, I was walking my dog, Porque eles dizem, eu estava caminhando com meu cachorro, sabe? and I bumped into 3 angels and I saw angels, blah, blah, blah. And one was playing a guitar, blah, blah, blah. Aí eu encontrei com 3 anjos, aí um deles estava tocando uma guitarra, blá, blá, blá. That's a lie. That's charismania. Isso é uma mentira, isso é carismania. That's hyper-Pentecostal movement seduced by the fumes, by the emissions of a tailpipe. Isso é basicamente um movimento pentecostal completamente drogado de fumaça de um cano de exaustão. Because if you really examine the scriptures, Porque se tu examinar realmente as escrituras, when a man or a woman ran into a real malach, quando um homem ou uma mulher encontram um malach verdadeiro, what is the next thing the scripture says? qual que é a próxima coisa que as escrituras dizem? They almost died. Eles quase morreram. Don't tell me you were walking your dog. Não vem dizer para mim que tu estava passeando com o teu cachorro You saw an angel and you said, good morning. e tu viu um anjo e você falou, opa, bom dia. Would you like a leftover piece of bagel? Você gostaria de um pedacinho de baguete que sobrou? These Christians are crazy. Esses cristãos são malucos. You don't run into angels every Sunday. Você não bate de frente com um anjo todo domingo. You run into angels, you will have a near-death experience. It's frightening. Se tu se encontrar com um anjo, tu vai ter uma experiência de quase morte. É assustador. You may have a vision. Talvez tu tenha uma visão. That's a coloring book, like a vision. Think about a coloring book. Isso é tipo um livro de colorir. É uma visão. Pensa no livrinho de colorir. The coloring book, the vision, the picture, A visão, esse livrinho de colorir, essa imagem, is not going to kill you. não vai te matar. But trust me, if you're walking your dog and Yahuwah decides to send a real malach, Mas confia em mim, se tu estiver passeando com um cachorro e Yahweh decidir enviar um malach verdadeiro, you're going to react like Santa Claus reacts when he has a bowel movement.
Tu vai reagir igual o Papai Noel quando ele tem um movimento no intestino. That's why even as a child, I didn't want to sit in Santa Claus's lap. É por isso que eu nunca quis, mesmo quando eu era criança, sentar no colo do Papai Noel. Even when I loved Papa Noel, I didn't want to sit in his lap. Not because I thought I was going to get molested. Quando eu era pequenininho, eu gostava do Papai Noel, eu nunca quis sentar no colo dele. Não porque eu achava que eu ia ser molestado ou algo assim. Because my Jewish daddy told me that Santa Claus makes caca, and I didn't want to smell what was in his pants. I swear, I'm not trying to be cute. That's why I never wanted to get close to Santa Claus, because my daddy told me that he has poopy in his pants. Mas meu pai disse que ele tinha cocô na calça e eu nunca quis cheirar isso quando era pequeno. Então é por isso que eu me afastava do Papai Noel quando era criança. You're laughing. People are laughing now. It's funny, but it's true. É engraçado. My father convinced me not to get too close to Santa. That's how he kept me away from the Santa Claus. É engraçado, mas é verdade. Foi assim que meu pai me manteve longe do Papai Noel. So there are no pictures of me sitting on Santa's lap. Então não existem fotos de mim sentado no colo do Papai Noel. Papa Noel. That's funny. That's like that reminds me of Papa John's Pizza. Papa Noel. Maybe we should start a pizza chain in Brazil called Papa Noel's Pizza. Nos Estados Unidos tem uma rede de pizzaria que chama Papa John's. E o Papai Noel chegou e falou, talvez a gente devesse começar uma cadeia de pizzarias Papai Noel. Because in the United States we have Papa John. Porque nos Estados Unidos a gente tem o Papa John. And then Papa John has a son. He's the co-owner. His name is Long John. Aí o Papa John tem um filho, ele é o segundo dono, que é o Long John. And if you believe that, I have some cannabis to sell you after the service. E se vocês acreditarem nisso aí, eu tenho um pouquinho de cannabis para vender para vocês depois do serviço. Chistoso. What's that? It's the Spanish word for joking. Oh, tô brincando. All right, Bruno, I'm sorry I went on so long, but you asked and I responded. Bruno, foi mal ter dado a resposta tão gigante, mas você perguntou e eu respondi. Okay, let's go to Daniel Kirlian Tanner. Yes. Mr. Tanner. Senhor Tanner, Daniel Kirlian Tanner. Caro Cholier, assistindo a série Eu Quero Você, eu pude entender que o templo foi construído pelo desejo de Davi e não de Yahweh. Porém, Yahushua se refere ao templo como a casa de meu pai. Como devemos entender isso? Dear Cholier, watching the series I Want You, I could understand that the temple was built by David's desire and not Yahuwah's. But Yahushua refers to the temple as the house of my father. How should we understand this? Excellent question. Excelente pergunta. Remember, I had discussed the concessions. Lembra que eu tinha discutido as concessões? Part of finished work categorical doctrine Parte da doutrina da obra finalizada categorizada is understanding that Yahuwah allows concessions. é entender que Yahweh permite concessões. In the beginning, there was no allowance for divorce. No início, não existia permissão para divórcio. Yahuwah made a concession. Yahweh fez uma concessão. In the beginning, Yahuwah was king in Israel. No início, Yahweh era rei em Israel. And the people demanded a king like the Goyim. E o povo demandou um rei como os Goim, como as nações. Yahuwah said, are you sure? I'm going to show you what kind of a king and how he's going to steal from you and lie to you. You sure you still want a king rather than a human king rather than me? E Yahweh está dizendo, beleza, eu vou mostrar para vocês. Vocês querem um rei? Eu vou mostrar para vocês o tipo de rei que vocês vão ter. Vocês têm certeza que vocês querem um rei diferente de mim? So he made a concession. Então ele fez uma concessão. And there are many examples like that. E existem muitos outros exemplos como esse. The temple was a concession. O templo era uma concessão. He says, don't have babies out of wedlock. Ele disse, não tenha filhos fora do casamento. Human beings have sex. They love to have sex. Seres humanos adoram fazer sexo. That baby was born outside of the covenant Esse bebê nasceu fora de uma aliança, of holy matrimony. do matrimônio sagrado. Yahuwah has no obligation to feed it, clothe it, and give it and provide it diapers. Yahweh não tem nenhuma obrigação de alimentar, dar roupa e prover as fraldas para essa criança. But because we are created in his image, Mas pelo fato de nós sermos criados na imagem dele, though the parents and the grandparents violated his covenant,
E mesmo que os seus pais ou avós tenham violado a aliança de Yahweh, his rachamim brings a concession a Rahamim de Yahweh traz uma concessão to make sure that that baby para ter certeza que essa criança is not the victim of their parents' rebellion. não é a vítima da rebelião dos seus pais. So the temple of David was a concession Então, o templo de Davi foi uma concessão to an unrighteous man. para um homem injusto. David was an unrighteous man. Davi era um homem não tzadik, injusto. Now you're not going to hear a lot of Torah teachers tell you that because they don't know their donkey from their elbow. Vocês não vão saber, vocês não vão ouvir isso de muitos professores de Torá, porque eles não conseguem ver a diferença de um burro para o cotovelo deles. But I will tell you the truth. Mas eu vou dizer a verdade para vocês. In love, Em Ahavá, David killed Uriah. Davi matou Urias. David lied about Uriah. Davi mentiu sobre Urias. David covered up his sin before Nathan. Davi cobriu seu pecado diante de Natã. David lied to Nathan and to Yahuwah. Davi mentiu para Yahweh e para Natã. David, who could have had 1,000,000 wives, 1 Samuel chapter 12. Davi, quem poderia ter 1.000.000 de esposas, 1 de Samuel, capítulo 12. The one who was given Saul's wives. When Saul fell, David inherited some of his wives. Quando rei Shaul caiu, Davi herdou todas as esposas do rei Shaul. Took the wife of another man Ele pegou a esposa de um outro homem, by force. à força, Her name was Abigail. e o nome dela era Abigail. She was married to another man and he took her from another man. Ela era casada com outro cara e ele pegou ela dele. So when you talk to me about concessions, Então, quando tu fala comigo com respeito a concessões, you have to understand that his entire relationship with mankind is one big fat concession. você tem que entender que o relacionamento de Yahweh com a humanidade é uma concessão gorda gigantesca. Because if it wasn't a concession, the earth would already be burning. Porque se isso não fosse uma concessão, a terra já estaria queimando. And a lot of that climate change is from Yahuwah. I am a conservative. I vote Republican all the time, except for the criminal in the last election. Okay. But guess what? Guess what? Climate change is real. And the reason it's real is because Yahuwah is preparing to burn the earth. We left Yahuwah out of the debate about climate change. So if you're asking me, and you're not, because some of you are not interested, but if you're asking me as a conservative, but climate change is real. I agree with John McCain when he was alive. O Scholler falou, eu sou conservador, eu voto republicano em todas as eleições, ao invés dessa última, desse palhaço que está no poder. Mas o aquecimento global é real. As pessoas só tiram Yahweh fora desse debate, mas Yahweh está preparando para queimar a terra. É isso que está acontecendo. O aquecimento global é real. Se vocês me perguntassem, o que vocês não estão me perguntando, porque vocês não estão interessados no assunto, mas o aquecimento global é real, é da parte de Yahweh. So Daniel, honestly, at what point did Yahusha endorse David's temple? He never endorsed it. Então, Daniel, em que momento que Yahusha patrocinou o templo de Davi? Em momento algum. He used it. He taught in it. Ele usou, ele ensinou lá dentro. Because he was going fishing and teaching. Porque ele estava pescando e ensinando. And that's where the Jews met. E era ali que os judeus se encontravam. And he had his disciples meet there in the hopes that others would join and become part of his ministry. E ele fazia com que os discípulos ficassem lá porque ele tinha esperança de que outras pessoas se juntariam para fazer parte do ministério. But the proof that Yahusha never agreed with it. Mas a prova de que Yahusha nunca concordou com isso? He's basically saying, when I gave David the concession, it was supposed to be a Beit Tefillah. É basicamente o que ele está dizendo. Basicamente, Yahusha está dizendo, quando eu dei essa concessão para Davi construir esse maldito templo, ela era para ter sido uma casa de tefilá. But look what you've done. Mas olha o que vocês fizeram. You've turned it into a den of thieves. Vocês transformaram em um covil de ladrões. Therefore, I say to you. Portanto, eu digo a You vocês, see these beautiful buildings, I say to you. vocês veem esses prédios incríveis aqui que eu estou mostrando para vocês? Because by the time of Yahusha, the temple was not just a box. It was a complex, like a shopping mall. It was a huge, we think of a temple no. When Yahusha, by the time Yahusha arrives, there's an entire complex
Porque a gente pensa só no templo, mas no tempo em que Yahusha estava lá, não era só mais um edifício, era um complexo inteiro, era um shopping gigantesco. And he says, do you see these beautiful buildings? E Yahusha estava basicamente dizendo, vocês veem esses prédios bonitos aqui? Plural. Plural. So not only was there a house that was not ordained in the Torah, Então, não só existia uma casa ali que não era ordenada na Torá, made from cut stones, which was forbidden, feita de pedras cortadas, o que era proibido. there were several buildings around the temple, Existiam vários prédios ao redor do templo, like a shopping mall. como um shopping, por exemplo. Are we going to say that all those buildings were ordained by Yahuwah? A gente vai ter a pachorra de dizer que todos esses prédios foram ordenados por Yahweh. You see these buildings? Vocês veem esses prédios? I tell you, even one stone Eu digo que mesmo uma pedra will not be left upon another that shall not be thrown down by Yahuwah Sabaoth. não vai ficar sobre a outra, que não vai ser derrubada por Yahweh Tsevaot. Why was he talking about the stones? Então por que ele estava falando das pedras? Well, you know the answer. Vocês sabem a resposta. That temple complex was built of cut stones and Esse, using a tool, a cutting tool. esse complexo do templo foi construído de pedras cortadas, usando ferramentas de corte. And what did Yahuwah say? E o que Yahweh disse? You shall not build me an altar, Tu não construirá para mim um altar, let alone a temple quanto mais um templo of cut stones. de pedras cortadas. So why did he not destroy it right away? Então por que Yahweh não destruiu instantaneamente? Well, he died when he was 50. Ele morreu quando ele tinha 50. That was in 30 AD. Isso foi em 30 AD. And 40 years later, it was destroyed. E 40 anos depois estava destruído, estava no chão. So that means that it was not his house. Então isso significa que não era a casa dele. Because if it was his house Porque se fosse a casa dele, and it fully pleased him, e se ela estivesse agradando a Yahweh and it completamente, was built according to the pattern shown to Moshe on the mountain, e se ela tivesse sido construída de acordo com o padrão que Moshe viu na montanha, he would have never allowed the Romans to come 40 years after his death and destroy it. ele nunca teria permitido que os romanos viessem 40 anos depois da sua morte para destruir a casa dele. I hope that helps. Let's go to Juvenal Bispo. Eu espero que isso te ajude. Vamos agora para o Juvenal Bispo. O reino de Chorom, Israel, é o filho prodígio da parábola do filho pródigo? O reino de Horon, Israel. The Malchut of Horon, Israel. Hold Is it. it I'm talking about the earlier one. Oh, okay, I'm sorry. I just... Shalom, Sholiach, exerto ir ao entaro no Shabbat. What's that one? Shalom Sholiach. Is it right to go to a funeral on Shabbat? Burial or funeral? Very good question. Muito boa pergunta. Let me just read in Portuguese so they know what we're talking about. Yeah. Pergunta do Juvenal Bispo. Shalom Sholiach. É certo ir ao enterro no Shabbat? That is a brilliant question. Isso é uma pergunta brilhante. And the reason it's brilliant E a razão pela qual é brilhante is because the answer is quite controversial é porque a resposta é bem controversa in the Nazarene movement. no movimento nazareno. Now, in the Orthodox or conservative Jewish movement, Agora, no movimento ortodoxo ou judaico conservador, it's not controversial at all. não é nem um pouco controverso. They would never do a wedding or a funeral on a Shabbat. Eles nunca fariam um casamento ou um funeral no Shabbat. They would consider that breaking Torah. Eles considerariam isso aí quebrar a Torá. Over the years, Ao longo dos anos, I have been confronted with a similar predicament. eu fui confrontado com um acontecimento similar. I've had days where no one can get married except Shabbat. Eu tive dias onde pessoas não podiam se casar com exceção do Shabat. And I've had other situations where the funeral allegedly had to be on Shabbat.
E eu tive outras situações onde o funeral tinha porque tinha que ser no Shabat, supostamente, because there was no other day for one reason or another. porque não existia outro dia disponível por uma razão ou outra. So I had to face this quagmire Então eu tive que enfrentar essa encruzilhada several times. várias vezes. And not being orthodox or conservative, E não sendo ortodoxo nem conservador, I asked myself some questions. eu me fazia certas perguntas. If two people are getting married on Shabbat Se duas pessoas estão casando no Shabat and they're believers, e eles são crentes, born again believers, crentes nascidos de novo, are they doing things the wrong way, or are they honoring the covenant so that a threefold cord is not easily broken? No, they're not getting married in a bar. They're not getting married in a house of prostitution. Matter of fact, they're coming to me because they want their marriage to be kadosh. a primeira pergunta que eu faria é: eles estão fazendo as coisas certas ou erradas? Eles estão casando num lugar de prostituição, num bar, ou eles estão casando vindo até mim para que esse casamento seja kadosh, para honrar a aliança de Yahweh, para que uma corda de 3 pontas não se quebre fácil? So these are kadosh people who are coming to a kadosh man for kadosh reasons. Então, isso são pessoas kadosh chegando até um homem kadosh por razões kadosh. And Shabbat is all about the covenant, E Shabbat é basicamente tudo sobre a aliança, as is marriage. como o casamento. I had another situation in Miami Eu tive outra situação em Miami, where a man, not only a congregant, but he was a friend. onde um homem que não só fazia parte da congregação, mas era um amigo, His name was Rusty, o nome dele era Rusty. a beautiful family that would attend. They drive all the way from West Palm Beach to Miami, like an hour and a half just to attend service. Uma família muito bonita, eles dirigiam cerca de 1h30 só para frequentar o serviço. And he had a history of alcoholism, E ele tinha um histórico de alcoolismo, and he developed hepatitis B and other heart ailments. daí ele desenvolveu hepatite B e outras doenças cardíacas. He passed away in his sleep. Ele morreu enquanto estava dormindo. So his widow he was in his late 30s, very, very young man. Aí a viúva dele veio para mim, ele estava no finalzinho dos seus 30 anos, ele é um cara muito, muito jovem. So his widow contacted me and said the funeral, she had a friend or a pastor, I don't know. Somebody else was doing the funeral. Aí a viúva me contatou e disse que tinha outra pessoa fazendo um funeral, um outro pastor, um outro contato dela. Outra pessoa estava fazendo o funeral. And she said, Rabbi, Rusty loved you. E ela disse: Rabino, sabe, o Rusty te amava. He considered you his friend and teacher. Ele te considerava como amigo e como professor. I know you have Shabbat service, Eu sei que você tem o serviço do Shabat, but he would be so honored mas ele ficaria tão honrado to have you do the funeral. de ter a ti fazendo o funeral. I said, I said, I want to do it. I love you and I love Rusty, but let me think about it. E eu falei para ela: você sabe que eu te amo e eu amava ele. Deixa eu pensar a respeito. Because religion always taught me that the Shabbat is for Yahuwah, not for funerals, not for weddings, but I don't know how you could always work that out so perfectly. E porque a religião me ensinou que o Shabat é para Yahweh, não para casamento, não para funeral, e eu não sei como é que dá para fazer essas coincidências tão perfeitamente. So I consulted with Rivka. Daí eu consultei com a Rivka. And I asked her what she thought. Eu perguntei para ela o que ela achava. I think I might have asked a couple of other elders. Daí eu perguntei para alguns outros anciãos. And they said, go do the funeral. E eles falaram para mim: vai fazer o funeral. Because, you could have somebody else do the service on Shabbat. Porque tu consegue outra pessoa para fazer o serviço no Shabat. But you go do the funeral. Mas tu vai e faz o funeral. And I said, what? It's on Shabbat. I don't want to be putting something before Yahuwah. Aí eu falei: tá, mas é Shabat? Eu não quero botar nada na frente de Yahweh. And they were explaining to me from what I remember that death and life, death and birth and these things were all on Shabbat.
E ele estava me explicando, pelo que eu consigo me lembrar, que tanto a morte quanto o nascimento podem acontecer no Shabat. Could happen on Shabbat. Poderia acontecer no Shabat. I think it was Yehusha who was talking to the Prushim, E eu acho que era Yahusha que estava falando com os Prushim. and I remember he said something. E eu lembro que ele disse algo. He said, the fathers, if the 8th day of a boy's life, Ele disse, se o 8º dia da vida de um menino, if the 8th day of a boy's life se o 8º dia da vida de um menino fell on a Shabbat, cair num Shabat, don't you take that child and circumcise him on the Shabbat? tu não pega essa criança e circuncida ela no Shabat? Because circumcision is from the fathers, not from Moses. A lot of people think circumcision comes from Moses. No, circumcision way predates Moses. Porque a circuncisão é dos patriarcas, não de Moisés. Muitas pessoas pensam que a circuncisão veio por causa de Moisés, mas ela veio muito antes de Moisés. And then Yehusha said, well, the scriptures cannot be broken. E Yahusha falou, as escrituras não podem ser quebradas. So if it's not a sin to circumcise a boy Então, se não é um pecado circuncidar um menino on the 8th day, no 8º dia, if it falls on a Shabbat, se cair no Shabat, why would it be a sin to honor the life of a saint por que seria um pecado honrar a vida de um kadosh, de alguém puro, who is being buried on a Shabbat? que está sendo enterrado num Shabat? I believe if you look at the patriarchs' history, if we had some kind of evidence from the history of the patriarchs, Eu acho que se a gente tivesse algum documento que mostrasse a história dos nossos patriarcas, alguma coisa documentada, we would find Brit Milah done on the Shabbat. a gente encontraria Brit Milá feita no Shabat, We would find mikvot, baptisms done on the Shabbat. nós encontraríamos mikvot, batismos feitos no Shabat, We would find funerals done on the Shabbat, nós encontraríamos funerais feitos no Shabat, because life happens. porque a vida acontece. And I followed the advice that I received. Eu segui o conselho que eu recebi, And in retrospect, 25 years later, I realized that I did the right thing. e olhando para trás, 25 anos atrás, mais ou menos, eu vejo que eu tomei a decisão certa. In other words, I wasn't going on a vacation paying gasoline and tolls. Em outras palavras, eu não estava saindo de férias, pagando gasolina e outras coisas. I was going to honor a brother. Eu estava indo honrar um irmão. I was going to honor his widow. Eu estava indo honrar a viúva dele. And I was going there as a servant, a minister, to perform a kadosh ritual. E eu estava indo lá como um ministro, como um servo. Like Brit Milah. Como um servo indo realizar um ritual kadosh, como a It Brit happened to Milá, fall on a Shabbat. que aconteceu de cair no Shabat. But having said all that, you ask 10 Jews, you get 49 opinions. Mas tendo dito tudo isso, se tu perguntar a mesma coisa para 10 judeus, tu vai ter 12 opiniões. Here's another text we can use to justify a funeral or a wedding on a Shabbat. Here's another text from the book of Acts. E aqui nós temos outro texto do livro de Atos para justificar um funeral no Shabat. Now, don't misunderstand me. Agora, não me entendam errado. It's better to have another day. É bem melhor sempre ter outro dia. But for instance, in Torah halacha, you have to bury a human being by the 4th day. Mas, de acordo com o alahá da Torá, tu tem que enterrar um ser humano pelo 4º dia. So what happens if the arrangements were not able to be made, and then it just so happens that he died on a Tuesday or Wednesday, a person dies, and then 4 days later is Shabbat? E o que acontece se os preparativos não conseguiram ser feitos a tempo e aí o 4º dia é no Shabat? To keep that corpse unburied is actually breaking Torah. Então, manter esse cadáver sem enterrar é quebrar a Torá. Not bury that person and to have the person outside the grave for 5, 6, 7 days so that you don't bury them on a Shabbat is actually breaking Torah.
Então, ter esse cadáver por 5, 6 dias sem conseguir enterrar, basicamente, pelo fato de não enterrar essa pessoa no Shabat, basicamente você está quebrando a Torá. So at the end of chapter 2 of the book of Acts, E o finalzinho do capítulo 2 do livro de Atos, às.h, the day of Shavuot, o dia de Shavuot, where we see 3,000 souls being saved, onde nós vemos 3.000 almas sendo salvas, and the same day, which was an annual Shabbat, e nesse mesmo dia, o qual era um Shabat anual, we see 3,000 souls nós vemos 3.000 almas being mikvah, sendo mikvah, receiving mikvah. recebendo mikvah. So if it's okay to receive mikvah on an annual Shabbat, Então, se é ok receber o mikvah num Shabat anual, and matter of fact, I can think of an example where there was a marriage on an annual Shabbat in the Torah. e aliás, eu consigo pensar num exemplo onde houve um casamento num Shabat anual na Torá. If we go to Exodus 20, when the Torah was given on the 15th day of the third month, Se nós formos para Êxodo 20, onde a Torá foi dada no 15º dia do terceiro mês, did not Yahuwah engage his bride, Israel, Yahweh não se comprometeu com a sua esposa Israel on the Shabbat? num Shabat? Because Shavuot was an annual Shabbat. Porque o Shavuot era um Shabat The anual. holiness between the annual Shabbat and the weekly Shabbat doesn't exist. They're both equally kadosh. Não existe diferença de pureza entre um Shabat anual e um Shabat semanal. Eles são igualmente kadosh. Let me say that again. Deixa eu dizer de novo. We as men differentiate between the holiness of the weekly and the annual Shabbat, but from heaven's perspective, they're equally kadosh. Nós, como homens, diferenciamos a kedushá, ou a pureza de um Shabat anual para um Shabat semanal, mas da perspectiva dos céus, eles são igualmente kadosh. So I just gave you 3 examples. Então, eu te dei 3 exemplos. Yahusha said the fathers circumcised their babies on Shabbat and the scripture is not broken. E Yahusha falou que os pais circuncisam seus filhos no Shabat e as escrituras não são quebradas por isso. Yahuwah married Israel on an annual Shabbat. The scripture was not broken. Yahweh casou com Israel num Shabat anual e a escritura não foi quebrada. 3,000 baptisms were done by the apostles 3.000 batismos foram feitos pelos apóstolos on a weekly Shabbat. no Shabat semanal. The scripture was not broken. A escritura não foi quebrada. So as usual, religion's perspective is different than Yahuwah's perspective. Então, normalmente, a perspectiva religiosa é diferente da perspectiva de Yahweh. Now, don't misunderstand me. Agora, não me entendam errado. If a man or a woman has a choice Se um homem ou mulher tem uma escolha, to marry on Shabbat or Sunday, wait till Sunday. casar no Shabat ou no domingo, espera até o domingo. Same with a funeral, as long as it's inside the 4 days. Mesma coisa no funeral, contanto que fique dentro desses 4 dias. Actually happened with me. My father died on a Shabbat. And we had no choice but to pay fees and stuff on Shabbat. Because But wait a second. Your father was buried on Shabbat? no, he died on Shabbat, but on the public system here in Brazil, you need to take the corpse on the very day, on the very same day. So you need to pay fees, transport the body and stuff like that. So we didn't have a choice. So Brazilian law makes you bury the body the same day? Not Brazilian law. It depends on the hospital. The hospital that he were when he died, because of COVID, there was a lot of bodies coming down. So we needed to take his on the Shabbat. So we need to pay for transportation and stuff like that on the very same day. Okay. That's a perfect example. Yeah. Explain in Portuguese. Yeah. Eu dei o exemplo do meu pai, que ele faleceu num Shabbat, dia 3 de setembro de 2021. E a gente teve que, no hospital que ele estava, por conta do Covid, tinham muitos corpos muitas pessoas estavam morrendo, então o fluxo de corpos ali era muito perigoso para a saúde, para o sanitarismo das pessoas. Então a gente não teve escolha, a gente teve que pagar por transporte, teve que tirar o corpo de lá, teve que pagar por caixão, por um bocado de coisa, porque não tinha outra escolha. E isso aconteceu num Shabbat. Yeah, that's a perfect example. Isso é um exemplo perfeito.
Okay, so let's go, I believe. The next question is his as well. Do you want to tackle his or somebody else's? Let's do a Dila 234. Yes, sir. Quantum. Yes. His is a comment. It's not a question about Bolsonaro. Okay, no, but if it's not a question, then do we need to do it? Let me see. No, it was just a comment, a political comment that is gonna raise hell and chaos here. Oh, Bolsonaro. Yeah, it's about the president. So in our movement, there are people that are his friends and people that are his foes. So all hell is gonna break loose. There you go. Okay, so let's go down to the next one. All right. We have a question from Leandro Florencio. It's not on the topic of two houses, but if you want to tackle, we can do it. He basically, you're muted, sir. Can you hear me, sir? You're muted. Sorry, that was me. Yeah. So no. Question and answer is on any topic. Okay. He said, Laila Tov, were there other human beings in the Garden of Eden at the same time of Adam and Chava? Now em português. Pergunta do Leandro Florencio. Laila Tov, existiam outros seres humanos fora do Jardim do Éden ao mesmo tempo que Adão e Chava? Laila Tov, Leandro. Laila Tov, Leandro. The short answer is no. A resposta curta é não. Because the pre-Adamic race Porque a raça pré-adâmica was destroyed way before Genesis 1-2. Foi destruída muito antes de Gênesis 1:2. Somewhere the entire pre-Adamic race. Então, em algum momento durante a raça pré-adâmica inteira, between Genesis 1:1 and 1:2. Entre Gênesis 1:1 e 1:2. The first wife of Adam, a primeira esposa de Adão, taken from the ground, tirada do chão, on day 6, no dia 6, as opposed to the second wife, Chava, ao contrário da segunda esposa de Adão, Chava, from his side on day 8, que foi tirada do lado dele no dia 8, after Shabbat. Depois do Shabat. They were not there at the same time. Elas não estavam lá ao mesmo tempo. We believe from tradition. Nós cremos através de tradição. I will admit that. Eu vou admitir isso. That Lilith was thrown out of the garden. Que a Lilith, foi a primeira esposa de Adão, foi expulsa do jardim. And Adam remained. E Adão permaneceu. So by the time Chava is presented to Adam, então, ao passo que Chava é apresentada para Adão, there are no other human beings. Não existem outros seres humanos. We already know the Nachash and perhaps other assistants, like Gadriel was there. Nós sabemos que existiam a Nachash e outros assistentes, como Gadriel, estavam lá. But no other human beings, because Lilith and Chava were not contemporaries. Mas não seres humanos, porque Lilith e Chava não eram contemporâneas. She had been thrown out before Chava arrived. Lilith foi expulsa antes que a Chava chegasse. Okay, let's do Pascual de Souza. Yes, it's about Bolsonaro as well. Just read it. I'm curious. What do you think? Yes, sir. Bolsonaro fala de Deus e Yahweh em todos os seus discursos. Será que ele é um lobo em pele de cordeiro? Bolsonaro speaks of God, Yahweh, in all of his speeches. Would he be a wolf in sheep's clothing? Exactly. See, all these autocrats like Hugo Chavez and Donald Trump, all these guys. Exatamente. Sabe o Hugo Chavez, o Donald Trump, todos esses caras? That's part of the Kool-Aid. Isso é parte do refresco. With the poison. Com o veneno. The reason all the evangelicals support a criminal is because he's pro-prayer, pro-life, pro-guns. In other words, they equate him with freedom of religion. That is one of the biggest tricks. Just like Fidel Castro. When Fidel Castro came to power in Cuba, he promised the people freedom of religion.
And then about 5 or 10 years later, he closed down every church, and then started throwing people who were worshiping into jail. So every dictator, okay, especially modern dictators, use the freedom of religion, the most pro-religion president that ever existed, to get people to vote for him. So you have, Pascual, you have discerned very well. I don't know Bolsonaro as well as you guys do, but you hit on a very key point. Most aristocrats use democracy to get in and are the most pro-Bible, pro-religion, pro-worship presidents, which deceives, that's what deceives the Bible believer. And then once they're in, eventually they show their criminal backbone. So you have hit on a very, very important insight. You use the example of Hugo Chavez or Fidel Castro? Both. Okay. Primarily Castro. In Cuba, right? O Chulé falou exatamente isso. Você discerniu muito bem. Tipo, vamos supor, o Fidel Castro em Cuba, ele disse, os evangélicos apoiavam ele porque ele era a favor da oração, a favor das práticas religiosas. Aí 5, 10 anos depois fechou todas as igrejas e proibiu qualquer tipo de religiosidade. É por isso que os evangélicos conseguem apoiar um criminoso, porque ele meio que segue uma cartilha de permissões que depois vão se extinguir completamente. O Bolsonaro é um exemplo disso. Esse é o perigo dos autocratas, eles conseguem manipular as pessoas com muito pouco. E o Cholek deu outros exemplos. É por isso que os religiosos normalmente apoiam esse tipo de pessoa, porque eles estão basicamente tomando um refresco, e daqui a pouco vai azedar, e não vai demorar muito tempo. I believe Adolf Hitler was Catholic, and he was incredibly supported by the Catholic people before he did what he did. Exactly. He was endorsed. Adolf Hitler was endorsed by the Catholic Church because he promised to work with them to spread the message of the gospel. That's right. That is a key trick of every autocrat. That's a very good point. Yep. Esse é um ponto chave que você tocou, Pascoal. Adolf Hitler, por exemplo, ele era apoiado pela Igreja Católica porque ele prometeu trabalhar com a Igreja Católica e depois ele fez tudo o que ele fez. Então, esse é o perigo dos autocratas. Eles se fingem de, entre aspas, religiosos e depois destroem tudo aquilo que eles falaram anteriormente. Okay, let's get to Ciro, and I think that might be the last one, depending on how much time we have left. But let me see. Ciro, he erased all his messages. No, but you go down further. Oh, okay. Under George Ramos. Let me see. Scroll Oh, okay. down. He said, I'm going to let he typed, I'm going to let my question for the next opportunity. I'm going to have to leave a little earlier. Shalom, everybody. Torah Basholech and Yoshiach. Laila Tov. Okay. But I mean, I was willing to answer it. I just, we're just going in order. Got you. We have a question from Real. Samuel. Yes. Samuel Real. That's a nice dude. Double blessing. Real. Samuel Real Leal, dupla benção. Amen. So I'm going to read it. Hey, look at that. How about that? It's in English. Yes, so sir. Why don't you translate it to Portuguese? Yes. Let me just read it out loud for the people that are not connected to the chat. I guess there are some English folks watching as well. Oh, yeah. Some angles, as you say. Well, there has to be. You know why? Because we're the only channel, like with a new setting. And they don't have much choice. They've been funneled. That's right. Question. Since one of the promises for the one Israel Echad is eternal Chaim, the eternal separation from Yahweh is the annihilation of the soul, so there is no literal everlasting punishment? So, everlasting punishment in the sense of Christian hell. Então, em português, pergunta do Samuel Leal. Pergunta. Já que uma das promessas para o Israel Echad é a vida eterna, ou a Chaim perpétua, a separação de Yahweh perpétua seria a aniquilação da alma? Então, em outras palavras, não existe punição perpétua? Punição perpétua no sentido do inferno cristão. Yes. So that, again, very, very important question. Mais uma vez, pergunta muito, muito importante. He is 100% right. Você está 100% correto. In Ezekiel chapter 18, em Ezequiel capítulo 18, it says the soul that sins will die. Diz que a alma que pecar vai morrer. Soul is the being, the five senses, the body. A alma é o ser, os 5 sentidos, o corpo. So let's assume today people who reject the Besorah.
Então vamos supor que as pessoas hoje em dia que rejeitam a Bessorá go to a place called hell. vão para um lugar chamado inferno. Gehenom in Hebrew. Em hebraico, Gehinom. Not really Sheol, because Sheol means the grave, but it could mean Sheol. But the term Gehenom is a little bit more specific in terms of fire. Não Sheol. Tá, poderia ser Sheol, mas Sheol literalmente significa cova. Mas o termo Gehinom é mais específico pro fogo, ele indica o fogo especificamente. So let's assume the Christian doctrine, and this will answer your question very easily. Então eu vou responder a tua pergunta de forma fácil. Vamos supor que a doutrina cristã, That people who reject the good news que as pessoas que rejeitam as boas novas, burn in fire queimem no fogo forever. para sempre. Okay, let's give them the benefit of the doubt. Beleza, vamos dar para eles o benefício da dúvida. Now go with me to Chazon, Agora vamos comigo para Razon, Apocalipse, Revelation, Revelação, Apocalipse, chapter 20. capítulo 20. And let me just make sure I get it here. Deixa eu só pegar aqui certinho. Okay. So if we go to Revelation chapter 20, verse 13, Beleza, então se nós formos para Razon, o Apocalipse, capítulo 20, versículo 13, let's use the Hebrew word for hell, which is Sheol. I'm going to put this on screen share. vou botar aqui na tela para vocês verem, e vamos usar a palavra em hebraico aqui para o inferno como se fosse Sheol. Because I believe it's important. Eu acho que é importante botar na tela aqui para vocês. It should be on your screen. Yes, sir. Yes? Uhum. So, and the C verse, let me read and then you'll translate. So everybody is in this place called Sheol, but the sea will give up its dead. Death and hell will give up their dead, verse 13, that were in them. Let's assume Sheol is hell, which it may not be, but let's assume. Then they were judged every man according to their own mitzvot. Go ahead. Então vamos supor aqui que todo mundo está nesse lugar chamado inferno. Verso 13 de Razão 20. E o mar deu seus mortos que havia nele, e a morte e o Sheol, vamos assumir que esse Sheol aqui seja um inferno. Talvez não seja, mas vamos assumir que é. E o Sheol entregaram seus mortos que haviam dentro deles e foram julgados cada um conforme os seus próprios mitzvot. But then look what happens at the end of the age. Mas daí dá uma olhadinha no que acontece no fim da era. Death and hell A morte e o inferno was thrown into the lake of fire. são jogados no lago de fogo. The lake of fire burns death, O lago de fogo queima a morte, burns hell. queima o inferno. So hell is burned up. Então o réu está queimado. So if the lake of fire burns up hell, Então se o lago de fogo queima o inferno, how could man live in hell forever when hell itself, the place of punishment, will be burned up and destroyed? como que o homem poderia queimar para sempre no inferno, sendo que o próprio inferno tem data de validade? Everyone who was dead as a hater of Yahusha, Todos aqueles que morrem como odiadores de Yahusha, those who were suffering separate from Yahuwah in hell or Sheol, aqueles que estavam sofrendo separados de Yahweh no inferno, no Sheol, with the false prophet, with the anti-Messiah, com o falso profeta, com o anti-Mashiach, all, the anti-Messiah, the false prophet, unbelievers, death, it's everything, death itself, every dead person who was not redeemed, together at the end of the age, thrown into the lake of fire. todos, as pessoas que morreram sem acreditar em Yahusha, pessoas que zombaram, pessoas que... a morte, inclusive, o inferno, tudo isso é queimado no lago de fogo. And since when does fire keep you alive? Então, desde quando o fogo te mantém vivo? Since when does fire keep you alive? Desde quando que o fogo te mantém How can you vivo? burn forever in fire
when fire consumes everything in its belly? Como que tu consegue ficar queimando para sempre no fogo, sendo que o fogo consome tudo que tá na barriga dele? It's so stupid. It makes no sense. Não faz sentido nenhum, é estúpido. Since when does fire preserve life? Desde quando que o fogo preserva a vida? Since when does fire preserve a soul? Since when does fire preserve a spirit? Everything thrown into the fire is dead. It is dead and consumed. Desde quando o fogo preserva um espírito, desde quando o fogo preserva uma alma, tudo aquilo que é jogado no fogo é consumido. So hell will die. Hell will die because hell is burned up in the lake of fire. Então o inferno vai morrer, porque o inferno vai ser queimado no lago de fogo. And everybody in hell will also die the second death because they will cease to exist due to the fire. Então todo mundo que está no inferno vai morrer a segunda morte, porque eles vão deixar de existir. Essa é a segunda morte. Who's going to have a second death? E quem que vai ter a segunda morte? Verse 15, every person, Verso 15. Todas as pessoas, no matter what their background or their excuse, não importa qual seja o histórico ou a desculpa, will burn in the lake of fire, including those who are in hell now, because you're not thinking like Yahuwah thinks. His plan is to burn up hell. What does he need hell for when the end of the age is here? What does he need it for anymore? That's like having a bird cage when you don't have a bird. Why would you need a bird cage if you don't have a bird? então todas essas pessoas, não importa a desculpa que estejam no inferno, vão ser jogadas no lago de fogo com o próprio inferno. Nós não pensamos como Yahuwah pensa. Para que Yahuwah vai precisar de um inferno se a nova era está vindo? É igual tu ter uma gaiola de passarinho sem ter passarinho. Para que você precisa de uma gaiola de passarinho se tu não tem o que botar dentro? We hope that was a blessing for you guys. Nós esperamos que isso seja uma bênção para todos vocês. Just to review our new order. Só para revisar a nossa nova ordem. And it's very simple to remember. E é muito simples de lembrar. Every Portuguese service, one channel. Todos os serviços em português, um canal só. YATI em português. O YATI em português. Every Spanish service, Todo serviço em espanhol, only one channel. só um canal. YATI en español. YATI em espanhol. Every English service, only on one channel. Todos os serviços em inglês, só em um canal. The YATI English channel. O YATI em inglês. But for those of you who join us for worship Porém, para aqueles de vocês que se juntam a nós para adoração and for liturgy, e para liturgia, must go to the English channel tem que ir para o canal em inglês. for worship and liturgy every Shabbat. Para liturgia e adoração todo Shabbat. You must go to the English channel Tem que ir para o canal em inglês. for segment number 3. Para o segmento número 3. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Love you guys. Lila Tov, thank you for being my students. Amamos